A paz de Deus, mais que vencedores, amém? Amém. Bem, vamos continuar então. Hoje vamos continuar com o nosso tema sobre preconceito. Como vocês sabem, né, nós estamos nesse mês da adrenalina e são mensagens para mexer com o nosso pensamento, nos deixar refletindo. Hoje a gente vai fazer uma breve reflexão em um dos tópicos aqui. Semana passada nós meditamos um pouquinho, comecei com Deuteronômio 32:4, que fala que o Senhor é a rocha, as obras dele são perfeitas. Mais perto? Tá bom. Tá bom. E que todos os seus caminhos são justos. Né? Ou seja, eu falei sobre justiça, irmãos. Nós começamos meditando sobre justiça. Basicamente, para falar de preconceito, o Senhor me levou a entender que sempre... E preconceito é pecado, né? E o pecado ele é sempre a ofensa a alguma coisa do caráter de Deus. O pecado ele é sempre a ofensa a alguma coisa que sai da rota daquilo que Deus ele determinou para a minha vida, para a tua vida. E nós pensamos um pouquinho isso a semana passada. Definimos também o que seria preconceito, que basicamente é você fazer um julgamento prévio, anterior, antes de você ter uma evidência daquilo que você está pensando, seja positiva ou seja negativamente. Então nós podemos, e nós como seres humanos fazemos isso constantemente, contei algumas situações, falamos sobre algumas coisas dentro dessa linha, certo? Hoje nós vamos continuar, eu vou falar sobre o tópico 2 e 3, que vai ser tipos de preconceito, e depois eu vou falar um pouquinho sobre por que os preconceitos acontecem, certo? Quero que você ore mais uma vez, pode ficar sentado mesmo, peça para Deus ele continuar ministrando ao seu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como igreja, Pai, pedindo ao Senhor que nos ajude a estabelecer o padrão de justiça do Senhor em nosso interior. Que o Senhor nos ajude a estabelecer o padrão de justiça em nossa vida. Nós precisamos, nós dependemos. O mundo espera ver a imagem e a semelhança do Senhor em nossas vidas. As pessoas, quando olham para a vida de quem se entende como cristão e declara-se cristão, o mundo espera ver Cristo Jesus em suas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a manifestar o reino do Senhor, nos ajude a manifestar a verdade do Senhor nessa terra, dia após dia, Pai. Nós te pedimos que essas série de mensagens possam mexer com o nosso interior e possam realmente, Senhor, nos orientar segundo a tua vontade. Amém. Amém? Queridos, depois da mensagem da semana passada, duas pessoas falaram o seguinte, fizeram uma confissão. A Bíblia fala, confessem os vossos pecados, confessem os vossos erros, as vossas culpas, uns aos outros, para que sareis. O processo de confissão de pecados é terapêutico, né? É algo de cura. Quando você confessa, de certa forma você promove uma melhora no seu interior, porque você sabe que o padrão da sua vida não está sendo de acordo com o que deveria ser. Você entende que você precisa dar um passo além, um passo a mais e melhorar. Então a confissão é algo bíblico, só que tem que ser algo voluntário, né? E duas pessoas falaram, olha Carlos, eu sou uma pessoa muito preconceituosa. E eu me identifiquei, porque eu também entendi que sou. Porque nós seres humanos somos. Uma das coisas que eu falei, de certa forma, que a partir da queda, nós definitivamente adotamos um padrão de julgamentos prévios constantemente na nossa vida. Nós julgamos as coisas, as pessoas, as atitudes, os pensamentos, a nós mesmos constantemente. Só que toda vez que esse julgamento ele não tem uma base, ele não tem uma evidência suficiente, nós estamos agindo preconceituosamente. Portanto, nós somos. O duro é reconhecer. Né? E essas duas pessoas falaram, eu sou. Tem uma série de coisas na minha vida, eu não sei se elas já haviam percebido isso antes, elas não falaram, só reconheceram o quanto são preconceituosas. Uma delas eu tentei minimizar, não, mas eu sou muito. Gente, isso é bonito. Reconhecer que nós precisamos melhorar. Hoje, eu quero falar primeiro para vocês sobre tipos de preconceito. Aqui os principais. Você pode ser preconceituoso sobre qualquer coisa. Só que algumas coisas são relevantes. Né?
Por exemplo, digamos que o pastor, digamos, tá? O pastor Cláudio, quando ele vai pedir sorvete, ele peça sorvete de Guaraná, né? Sorvete de, sei lá, cacau, né? Cacau brabo. E aí, quando eu vá pedir, eu peço de Danoninho, por exemplo. Olha lá. Digamos. Tutti frutti. Digamos, né? Digamos. Ué, né? Isso aí o pastor Cláudio fala, mas, pô, Carlos, de tutti frutti, né? Tanto sorvete aí, cara, pra você pegar. De chiclete. Tanto sorvete você vai pedir isso? É um julgamento prévio, talvez ele não tenha muita base. Eu não sei quantas vezes ele tomou um sorvete de tutti frutti bem geladinho, entendeu? Eu não sei quantas vezes ele... não sei. Só que isso é irrelevante, gente. Quem liga para isso? Entendeu? Ele vai brincar, a gente vai brincar e está tudo bem. O problema é quando nós fazemos julgamentos prévios sobre algumas coisas que hoje, pelo menos socialmente falando, as pessoas entendem que traz uma certa nocividade. Então, presta atenção. Esses são os 9 preconceitos que são considerados os principais preconceitos hoje. Gente, eu não vou falar de cada um deles, nada disso. Eu vou jogar aqui, colocar para você, porque a ideia é lidar com preconceito, o conceito, a ideia e como vencer esse negócio. Né? Não vou ficar falando sobre cada uma disso aqui. Cada um desses nós podemos pensar depois, com calma. Você pode me perguntar para o Cláudio, para o seu líder. Enfim, nós podemos discutir cada um deles. Mas bora lá. Preconceito contra mulheres, provavelmente é o preconceito mais estabelecido historicamente, que seria o machismo, ou chamado também misoginia ou sexismo. Basicamente entender que a mulher ela é inferior ao homem, ou que o papel que a mulher exerce, ele é inferior ao papel masculino. Esse é o preconceito mais estabelecido historicamente. A maioria dos povos sempre colocaram essa ideia, desde a pré-história, na verdade, antes mesmo de ter civilização, antes mesmo das pessoas se organizarem como povo, já há evidência de que a mulher era inferiorizada em seu papel. Tem o preconceito social, que é o classismo, que literalmente é o preconceito contra o pobre, certo? Alguns chamam também de demofobia, né? Preconceito contra o povão, o Zé Povinho. Então, não é você entender que pobreza é ruim, porque pobreza é ruim. Ser pobre é ruim. Isso não é preconceito, cara. Isso é conceito, a gente tem evidência suficiente, nós sabemos. Pobreza é escassez. Então, toda vez que eu não... falta de acesso, toda vez que eu tenho escassez na minha vida, toda vez que eu não tenho acesso a alguma coisa, é ruim para a minha vida e, portanto, não tem problema nenhum reconhecer isso. Agora, eu olhar de forma inferiorizada alguém, porque pela condição da vida está colocado numa situação dessa, isso é preconceito. Isso é preconceito, é um dos que mais acontece hoje. O preconceito racial, que é o racismo, certo? E já deixo aqui, já para você não pecar socialmente, não errar e ser tirado como uma pessoa ignorante a esse respeito. Não existe racismo reverso, tá? Não existe. Tá bom? Então, só para você não errar, não vou te dar aula agora, não dá tempo. Só deixo isso para você, não existe, depois você me pergunta com calma o porquê. Um motivo, assim, só para você não ficar no vácuo, é porque não existe uma condição histórica que leva alguém a acreditar que é errado ou ruim ser branco. Certo? Em nenhum lugar existe essa noção de que se você é branco, isso é algo ruim para você. Agora, existe sim em muitos lugares, se você ser indígena, ou você ser preto, ou você ser descendente de indígenas ou negros, você pode ser inferiorizado por muita gente. Tá? Então, não existe racismo reverso. Tá. Eu estou atrapalhando vocês, perdão. Beleza? Estão me ouvindo? Sim? Eu gosto que os irmãos acham que eu sou alto. Não tem preconceito contra o meu tamanho. Olha só, isso é a igreja do Senhor. Isso é bonito, gente. É bonito. Outro aqui polêmico. Preconceito contra homossexuais. Ou hoje chama-se de homofobia. Bora lá. Qual o problema com isso aqui? Porque todo mundo aqui sabe que na Bíblia a prática da homossexualidade... Presta atenção no que eu estou falando. A prática da homossexualidade é pecado. A prática. Não
o desejo. Você não é culpado por desejar bolo de chocolate e você ser diabético, por exemplo. Bem, enfim, vocês entenderam aí. Entendeu? Então, agora a prática, sim. Se você é diabético e você exagera e você come, né, algo que você não deveria comer, você está pecando contra o seu corpo e você está destruindo o seu corpo e é pecado. Mas o preconceito, e aí a gente precisava de um outro momento para falar o que seria um preconceito em relação a homossexuais para nós que somos cristãos. Sim, senhor. Sim, senhor. Apesar da Bíblia considerar um pecado, existem posturas, existem comportamentos que são preconceituosos. Olha só. Sim, senhor. Nós estamos aqui, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Estou aqui para falar como as coisas são. E essa é a ideia da adrenalina. Você precisa ser mexido, você precisa pensar. Por exemplo, se você, pelo fato da pessoa ser homossexual, e você discordar religiosamente, doutrinariamente da postura da pessoa, você não conversa com a pessoa, você não considera ela no seu aspecto humano, que foi definido por Deus, porque foi Deus que criou ela, não criou ela dessa maneira, isso aí é toda uma discussão, mas Deus a criou, e não existe diferença de qualquer pecado para pecado em relação a Deus. Quem faz essa separação sou eu e é você. Então, se eu não trato o mentiroso de forma a excluí-lo, se eu não trato o cara que fala mal dos outros de forma a colocá-lo de lado, se eu não trato a pessoa que trata mal os outros, a pessoa que não demonstra amor, se eu não trato ele com indiferença, mas eu trato o homossexual, eu estou pecando. Eu estou sendo preconceituoso e preconceito é pecado. E eu estou sendo reprovado, e a gente vai ver ao longo dessa série, biblicamente, por Deus. Você entende? Muito bem. Preconceito contra judeus também acontece muito, que é o antissemitismo. Outro dia alguém fez apologia ao nazismo e foi cancelado do seu... O pastor falou sobre cancelamento, né? Do seu programa de YouTube, né? Só que, curiosamente, ele abriu um outro e tem muita gente seguindo essa pessoa. Porque o nazismo faz uma apologia ao racismo específico contra os judeus e é crime fazer apologia a essas coisas, tá? É crime. Então, preconceito contra judeus, o antissemitismo, preconceito religioso, e aí agora entra a gente, né? Nós, os evangélicos, exercemos preconceito religioso contra outras pessoas. Gente, a linha é muito tênue. E aí você vai ter que assistir a próxima, porque eu estou sem tempo aqui hoje, você vai precisar assistir a próxima parte dessa mensagem para você entender melhor. Porque fala, cara, espera aí, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós seguimos a Bíblia. Como assim preconceito religioso? Nós temos preconceito com outras religiões. Cara, nós discordamos. Meu irmão, discordar é uma coisa. Agora, fazer o que a gente tem feito aí. Lá no Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos, é exatamente isso que eu estou te falando. Os traficantes evangélicos, os traficantes de Jesus, têm pegado porretes, escrito Espírito Santo no porrete, ido até terreiros de Umbanda e Candomblé e destruído na porrada os terreiros e os babalorixás, os pais de santos, quando esses tentam resistir. Você tem noção do tipo de estupidez que é esse tipo de... como isso é contra tudo aquilo que se diz cristão? Porque Jesus não passou pano para ninguém, meu irmão. Jesus fala a verdade e é isso mesmo. Porém, ele ama. A questão é, não tem amor nenhum nisso. Você sentar com a pessoa e falar, olha, isso aqui é errado biblicamente. Se você for conversar da perspectiva bíblica, lamento. Eu vou falar isso aqui, você tem que me provar que está errado. É simples assim. Eu não estou te odiando por isso. Eu não estou indo contra você por isso. Eu estou te amando porque eu entendo que é verdade. E se você entende que é de outra maneira, vamos conversar. Qual o problema disso? Agora, eu rechaçar você, não permitir que você... tem a sua liberdade religiosa que Deus deu, livre-arbítrio, para você, e eu quero te impedir na força, na marra, na porrada, ter esse caso. Meu irmão, isso está muito longe do que as Escrituras elas vão falar. Então, preconceito religioso, nós exercemos. Quando alguém em sala de aula, eu sou professor de história, e quando eu falo sobre África, eu falo tudo. Eu não falo sobre África menos religião africana. Porque não faz nem sentido.
E aí eu ia ficar extremamente incomodado. Eu falo sim, eu falo sobre os orixás e como eles entendem. Eu falo sim sobre como aqui no Brasil isso foi traduzido na espiritualidade afro-brasileira, né? Sobretudo a Umbanda, que é a religião brasileira por excelência, e também o Candomblé, que é mais próximo dos rituais originários, ainda que é brasileiro também, do sincretismo, da mistura religiosa. Falo como é. E permito que os meus alunos falem, e faço questão que os meus alunos, que sim, senhor, são dessas vertentes, falem também. Eu não sei que medinho é esse que as pessoas têm de que as pessoas falem. Eu desconfio muito de gente que tem medo que o outro fale o que acredita. Eu desconfio demais. Eu acredito que essas pessoas, elas não têm fé. Se você tem medo que o outro fale alguma coisa que é contra o que você pensa, então você não tem fé. Você talvez seja ateu. Você não acredita na verdade. Porque você tem medo que alguém fale contra a verdade. Ué, qual o problema? O que é que vai prevalecer no final? A verdade. Então por que você tem medo da verdade? Por que você tem medo que outro fale contra a verdade? Você tem que ouvir e você tem que, aí sim, argumentar, conversar. Entende? Se você pensa de forma diferente, não tem problema que a outra pessoa pense de forma diferente. Aliás, é necessário que ela expresse. É por isso que nós temos tanta dificuldade de evangelizar, porque nós não ouvimos o outro. Como é que você vai evangelizar se você nem sabe o que o outro acredita? Como é que você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer aqui na terra, se você nem sabe o que o outro acredita? Aí você já começa a falar um monte de coisa que tem nada a ver. Ou você fala algo que o outro também concorda, mas que não é o que ele precisa ouvir, e você fica satisfeito. E o evangelho não foi pregado, e a transformação não foi colocada. Preconceito religioso. E nós, cristãos, também sofremos preconceito religioso. Não na esfera pública mais comum. Mas sabe aonde? Nas universidades. Aí, meu amigo, aí eu falo como alguém que é formado em humanas. Eu sofri preconceito religioso até quando eu fui apresentar o meu TCC numa faculdade cristã, eu não vou falar o nome aqui, mas numa faculdade cristã, porque eu usei autores que a igreja gosta. A pessoa que estava na banca falou, ficou 20 minutos falando mal do meu TCC, normal isso aí, né? Até aí tudo bem. Só que não por questões conceituais, não porque eu tinha errado um conceito ou outro. Ele fez uma observação sobre um conceito que eu tinha errado, e de resto ele malhou o meu TCC, falando como aqueles autores não eram muito bem vistos pela academia. Motivo? Porque são cristãos evangélicos. Só. Certo? E, enfim, professores que falavam mal de Jesus e xingavam Jesus, e, enfim, e as pessoas tiravam você como burro, como idiota, só porque você é crente. Nossa! Cara, e uma das coisas que Deus ele me falou foi, faz o seguinte, estuda e questiona. Estude, questione. E aí acabou, você questiona, e aí fica muito claro que a pessoa não sabe nem o que está falando. Seja professor, seja que for. Não na aula, não questionava professores na aula, que não vale a pena. Questionava depois, no intervalo. Mas sofremos preconceito também, preconceito religioso. Preconceito contra gordos, gordofobia, e aí, pessoal, né, a gente faz muita piada com eu, tô terrível, porque, né, toda hora. Mas, gente, muita gente sofre com isso. E aí o brasileiro é muito gaiato, como diz, né, na minha época, a gente usava a expressão, meninos, gaiato, é quando alguém, né, tira sarro. E a gente tem que tomar cuidado com o que nós brincamos, né? Eu posso brincar com você desde que você não sinta. O tal do bullying é quando o outro sente. Se eu brinco com você e você está tranquilo, né? Por exemplo, o pastor Cláudio gosta de sorvete pistache, mas falar isso para ele não liga. Mas se você falar que eu gosto de sorvete de tutti-frutti, aí você vai me magoar. Se você percebeu que eu fiquei magoado, então você precisa definitivamente parar com isso. Porque aí você está fazendo bullying. E as pessoas de sobrepeso têm questão de saúde, tem uma série de coisas, e elas sofrem muito no Brasil. Né? Preconceito contra deficientes físicos, que seria o capacitismo. Então a pessoa literalmente ignora, fala mal, não se preocupa, não entende a condição, isso é capacitismo.
E o último preconceito contra estrangeiros, que é a xenofobia. E brasileiro, braços abertos, né? O brasileiro aceita todo mundo. E aí a Venezuela sofreu o que sofreu. E aí nós ouvimos os brasileiros de todos os lugares, principalmente no norte, falando muito mal dos venezuelanos, porque pela dificuldade de lidar com toda aquela situação, que não era fácil mesmo para quem estava lá, aquele monte de gente chegando do nada, mas, enfim, fomos xenofóbicos também. Esses são os principais preconceitos, gente. Toda vez, então, que alguém faz um juízo prévio, sem evidência suficiente, contra essas pessoas, por serem assim, isso é preconceito. Estão agindo com preconceito. Eu quero apenas fazer uma reflexão rápida para a gente encerrar, depois eu vou chegar e vou desenvolver na próxima vez, mas para a gente não deixar de ler as Escrituras, eu quero ler duas passagens com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 11, por gentileza. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3, 11. Amém. Colossenses 3:11 diz assim, ó: nessa nova vida, que é em Cristo, né? Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Agora eu vou pedir para você repetir, aqui segundo a minha tradução, que é NVI, olhando para o teu irmão aí. Fala para ele assim, ó: nessa nova vida, olha para ele, sem medinho, sem vergonha, vai. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28 agora. Por favor, abra. Gálatas. 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 Gálatas 3, 28. Diz assim, ó. Diz assim, ó: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, na próxima vez eu vou ir a partir daqui. Vou pegar essas passagens e outras e vamos meditar nelas. Mas fica muito claro nessas duas passagens que nós lemos que por que não pode acontecer preconceito? Depois eu vou desenvolver isso como próximo tópico, na última parte dessa mensagem. Por que não pode acontecer preconceito? Porque quando você age preconceituosamente, você fere princípios que estão muito claros em palavras, em passagens da Bíblia, como essas, certo? Que reforçam que em Cristo Jesus, mas o mundo não está em Cristo Jesus. Você não entendeu, não. Não é que só com quem está em Cristo Jesus, não trata outras pessoas com diferença. Porque se eu vou tratar o meu irmão em verdade, se o Renato cometer um erro, um pecado, que biblicamente eu consigo mostrar para ele que é pecado, eu vou falar para ele, com amor, com respeito. Mas eu vou falar: Renato, olha, a palavra de Deus fala isso, você sabe, inclusive, o Renato, o pastor reforçou isso, é uma pessoa muito sábia. E a palavra fala isso. Mas você está fazendo assim, meu irmão. Então, e aí a gente conversa. Para que haja todo um tratamento. E da mesma forma na minha vida, como várias vezes as pessoas sentaram: Carlos, ó, essa atitude sua, assim. E é isso. Muitas vezes a gente nem cita a Bíblia, né? Porque o princípio está lá, o Espírito Santo está. Mas aí se a pessoa quer, peraí, não sei, eu acho que não. Aí nós vamos para a Bíblia. Fala: tá bom, irmão, vamos lá. E é isso. E lá fora também, eu me norteio, nós nos norteamos pelas Escrituras, que para nós é sagrada, são sagradas. Então não tem porquê eu te tratar com indiferença ou te tratar mal. É simples que eu parto de um lugar. Você quer ouvir?
Você está disposto a ouvir? Então é assim que funciona. E eu não posso, de forma alguma, se me digo cristão, eu não posso, de forma alguma, agir com preconceito. O problema é que eu ajo. Isso é contradição e a Bíblia tem um nome para isso. Hipocrisia. Então eu sou hipócrita quando eu me considero profundamente cristão e eu ajo de forma preconceituosa contra alguém. Eu oro, vamos orar agora, né, também juntos, mas eu oro para que o Espírito Santo ministre na sua vida. Eu trouxe algumas coisas aqui apenas para você ficar pensando. O resto, e a gente pode conversar, se você tiver dificuldade em alguma coisa, e você quiser saber como eu penso, você pode me procurar depois. Irmãos, tem muita gente bloqueada em relação a nós evangélicos, porque nós, assim como todos os outros, também somos preconceituosos. O meu interesse é que o evangelho seja pregado, que é o interesse de Deus. E o que tiver no meio tem que sair. Se é o preconceito, em nome de Jesus, que seja repreendido da minha vida, que seja repreendido da sua vida, e que nós possamos ser norteados pela verdade, em um princípio que eu vou falar um pouquinho mais aqui, que é o amor. Que é o amor. E dessa forma, Deus vai usar a nossa vida para ajudar pessoas que querem, precisam e não sabem como podem ser transformadas. Amém? Fiquem em pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder ouvir mensagens que falem sobre esses temas. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, que tem sido orientado pelo Teu Espírito Santo, tem tido visão, Pai, para ministrar e para orientar a igreja. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Senhor, a nossa oração é muito simples. Pai, em nome de Jesus, que a verdade do Senhor e os princípios da Tua palavra, orientados pelo Teu Espírito Santo, sejam firmes em nossa vida. E que tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que é cultura nossa, tudo aquilo que é achismo nosso, tudo aquilo que é mania nossa, Senhor, que se traduz em preconceito contra a vida das pessoas, caia por terra e seja repreendido da nossa vida. Que fique a verdade, Senhor, que é a única coisa que liberta, porque a verdade é alguém, aleluia. Que a Tua verdade, que é alguém, Senhor, ela permaneça firme e forte em nossa vida, seja Senhor, a nossa orientação última, Pai. E que nós sejamos usados, Senhor, como pessoas, que as pessoas que possa acontecer na minha vida e possa ouvir testemunho dos meus irmãos, pessoas dizendo, nossa, você é cristão, você é evangélico, mas eu consigo ouvir você. Você é cristão, você é evangélico, mas você tem algo diferente em você. Que, meu Deus, em nome de Jesus, que a partir de cada um de nós haja uma mudança, Senhor, sobre essa visão que se tem sobre nós cristãos, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser novamente o povo da palavra, o povo do Espírito, Senhor, e o povo que é usado por Deus para transformar essa nação. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus, obrigado por este momento maravilhoso. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ter uma semana de bênçãos, de vitória. Prepara, Senhor, para o dia 11, um dia bom, agradável, Pai, para que possamos utilizar a piscina, o campo. Abençoe também cada pessoa que vai se batizar. Venha guardar a vida de cada um deles, Pai. Seja um dia de muita alegria, de muita satisfação e glória ao Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.